O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, criticou novamente o Supremo Tribunal Federal. Simonetti se manifestou contra a aceitação de vídeos gravados como forma de sustentação oral. Vale lembrar que essa modalidade foi adotada pela Suprema Corte nos processos dos réus do 8 de janeiro. Tenho bradado por todo o país e falar isso de forma respeitosa, mas frontal para o Brasil, na bancada do Supremo Tribunal Federal, vídeo gravado jamais será sustentação oral. Dizer isso foi libertador. A sustentação oral é um direito fundamental da advocacia. É um pilar do devido processo legal. A advocacia não aceitará ser reduzida a mero espectador do próprio julgamento. Ao lado dos presidentes das seccionais, levamos essa luta ao CNJ e conseguimos impedir, momentaneamente pelo menos, a implementação imediata da sustentação assíncrona. Repito, vídeo gravado não é e jamais será sustentação oral. O pedido de destaque e o direito de se manifestar perante o plenário físico são vitórias da advocacia, mas a luta continua. O discurso foi feito ontem durante a cerimônia de posse do novo presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica. Simonetti já havia feito essa crítica perante a Suprema Corte na abertura desse ano do Judiciário. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo. Consta, a gente acompanhou um trecho aí dessa crítica do Beto Simonetti, presidente da OAB Nacional, que tem relação justamente com uma resolução que foi criada, foi apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para substituir o contato pessoal entre advogados e magistrados por um vídeo gravado enviado de forma virtual. Vale lembrar que a OAB chegou, inclusive, a pedir para o CNJ a suspensão dessa norma, mas o pedido foi negado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do CNJ. Seja bem-vindo, Consta. Obrigado, Paula. Antes tarde, boa noite, mestre Augusto Nunes, piloto Carlos Cauti e toda a nossa incrível audiência. Veja, que medo que esses ministros do Supremo têm de advogados, né? Acho que talvez tenham ficado realmente magoados ali e ressentidos com a participação brilhante do desembargador Sebastião Coelho ao apresentar os argumentos de forma oral e mostrar diante dos olhos desses ministros o quão odiados eles são Brasil afora. É curioso que eles estão cada vez mais encastelados, cada vez mais presos numa bolha. Eles andam de jatinho da FAB como se fosse Supremo Tour, né? Qualquer viagem agora é jatinho da FAB, vários carros blindados, cheios de seguranças armados, não tem mais contato nenhum com o povo, que eles supostamente estão defendendo, né? Protegendo a democracia, né? O governo do povo. É óbvio que tem que ter sustentação oral, é parte de um processo, devido processo legal, né? E o presidente da OAB está correto nesse ponto. A OAB, infelizmente, na minha avaliação, tem sido muito negligente até aqui com todo o tipo de abuso cometido pelo STF, que vem atropelando a Constituição da qual deveria ser o guardião faz muito tempo, e eles, de vez em quando, se levantam, parece despertar de uma longa hibernação para fazer uma crítica pontual, mas deveriam, né, ganhar coragem, criar coragem e realmente partir para cima do que vem acontecendo no Brasil, porque tudo que o STF vem fazendo não pode ser configurado dentro de nada que remeta a uma Constituição, a uma democracia com um Estado de Direito. Então, antes tarde do que nunca, mas ainda é muito pouco e tarde demais. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Bom, os advogados, claro, criticam, dizem que isso compromete o direito à ampla defesa. E tem mais, né, Piotto? No vídeo gravado, quem garante que os magistrados, os juízes, os desembargadores vão assistir aquele vídeo que foi enviado virtualmente pelos advogados? Vão assistir tanto quanto eles leram as defesas que eram apresentadas, no minuto seguinte já tinha uma sentença. O nosso espectador, claro que conhece, sabe que uma defesa não tem uma página só, é normalmente um calhamaço. Ninguém leu, mas a sentença já estava pronta. Paula, boa noite Augusto, boa noite Carlos, boa noite Constantino, seja bem-vindo, todos vocês que nos acompanham também.
que a OAB fez foi se omitir lá atrás. Ela deixou o monstro crescer. E é o monstro da desinstitucionalização brasileira, ou seja, de um poder sair fora do rito constitucional que a ele é reservado. Das obrigações que ele tem e dos direitos e deveres, né? Ou seja, quais são os limites que ele pode atuar? A OAB foi omissa lá atrás, foi muito omissa. Está recuperando o terreno agora? Bom, está dando um sinal de que pretende recuperar o terreno. E se a gente olhar o que disse aí o presidente da OAB Nacional, pegando só um trechinho, ele está de alguma forma dizendo assim ao Supremo, do jeito que os advogados, no limite que eles se impõem, porque boa parte deles tem, digamos, casos sendo julgados no Supremo e temem retaliação. Se um advogado teme retaliação por fazer uma crítica institucional a uma instituição, quer dizer que não estamos vivendo numa democracia. Quer dizer que as instituições não estão funcionando. Ninguém duvida disso, mas que bom que a OAB agora parece ter entendido também a mesma coisa que a maioria da população brasileira. Mas vou além. De alguma forma, o que o presidente da OAB está dizendo é o seguinte: o Supremo se deu uma auto-venezuelização. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente viu a Venezuela rompendo todos os limites legais, todos os limites do mundo ocidental, todos os limites do que deve ser, no mínimo, uma democracia, um país que respeita os direitos humanos, a gente viu o ditador venezuelano dobrando a aposta. Até o momento em que, bom, aquilo é um pária hoje do sistema geopolítico internacional. O que o Supremo, de certa forma, faz, se afastando de tudo o que ele mesmo tinha entendido como pacificado, de defender a Constituição. É preciso lembrar o doutor Ulisses na defesa da Constituição. O Supremo está assim, se jogou em algum lugar em que ele acredita ser o dono de tudo. A OAB reagindo é um reforço, não vou deixar de dizer, mas é preciso bem mais do que isso. Está muito pouco para o tamanho da OAB. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Augusto, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do CNJ, alega uma questão de celeridade processual para manter essas sustentações orais de forma virtual. Mas aí o Consta lembrou até muito bem do Sebastião Coelho, que fez aquela sustentação oral e falou: Vossas Excelências são odiadas. Aí, você acha que pode ser alguma forma aí dos ministros se blindarem, evitar esse tipo de constrangimento, Augusto? Claro, o sonho deles é a supressão da figura do advogado.